Olá, pessoal, tudo bem? A nossa conversa hoje, ela tem como objetivo dar algumas dicas de atividades relacionadas ao movimento da letra. Nós pedagogas que estudamos há muito tempo o processo de desenvolvimento da mente da criança e da conquista das habilidades necessárias para que os processos de conhecimento e o processo de aquisição das habilidades sejam desenvolvidas, nós nos preocupamos muito com o que nós chamamos sempre de queima de etapas. Existe uma urgência muito grande para que as crianças aprendam a ler e escrever, para que as crianças façam contas e que as crianças demonstrem inteligência. Jean Piaget tem uma frase célebre que diz: nasceu humano é inteligente. O que nós precisamos, como pedagogos e estudiosos do desenvolvimento humano, é compreender que a criança passa por etapas, principalmente na fase sensório-motora e pré-operacional, que é a idade de quando eles nascem, que é sensório-motor até os 2 aninhos, e dos 2 aos 7 dos 2 anos aos 7 anos é o pré-operacional. É necessário que tanto pais quanto os pais, por quê? Porque agora eles estão desenvolvendo essas atividades que nós estamos propondo para eles em casa. Então percebam assim, que tudo que nós devemos fazer com a criança nessa fase de desenvolvimento necessita movimentar corpo e estimular os 5 sentidos, porque toda a aprendizagem vem dos 5 sentidos. Antes de dar para a criança um lápis para que ela faça as tentativas das letras, a criança precisa primeiro aprender a se comunicar com uma linguagem chamada pictórica. Sabe o que é isso? É o desenho. A criança precisa se utilizar primeiro do desenho para se comunicar. Quando ela vai desenhar, ela vai fazer o desenho dela de uma girafa. No mínimo precisa ter um pescoço comprido, 4 perninhas, um rabinho. Um elefante tem que ter uma trombinha. Então a criança passa por fase de desenvolvimento também no desenho. Antes de pegar o conceito de letras, ela precisa saber desenhar uma girafa. Antes de saber que a girafa começa com um G. O que nós precisamos compreender assim, tudo que a gente acelera e estimula demais não dá certo. Nós, professoras, sabemos que estimular o desenho traz habilidade depois da escrita. A garatuja passa por desenvolvimento. A criança primeiro rabisca, depois ela faz círculos, depois num círculos ela coloca vários, que a gente chama do desenho do sol, né? Que a pessoa tem várias pernas. Depois ela começa a desenhar cabeça, tronco. Então, com 3 e 4 anos, nós devemos estimular muito o desenho. E o desenho com a pinça e paralelo. Pinça, por que eu digo? Esses 2 dedos e depois os 3 dedinhos, que é o que nós utilizamos para segurar o lápis. Nós temos que ter firmeza, trabalhar muita massinha, muita bolinha, muita pinça para classificar grãos, controle do movimento para verter líquido. Todos esses exercícios que a gente propõe aqui para que a criança faça antes de começar o traçado. Quando a criança faz tudo no sensorial, traz para ela uma aprendizagem significativa muito maior. Então, queimar etapas do desenvolvimento e propor atividades que não são coerentes para a idade atrapalha a aquisição do conhecimento. Nós temos que ter isso muito claro e seriedade nesse sentido. Por isso que nós estudamos o desenvolvimento humano, nós professores, para nós propormos atividades coerentes. Hoje eu trouxe 2 dicas
para as crianças que já estão com a mãozinha preparada, já conseguem desenhar, já conseguem explicar quando fazem um desenho, aqui é o papai, aqui é a mamãe, aqui é o meu cachorro. Os desenhos já começam a ter formas. Então, quando a criança está nesse nível de maturação e de habilidade, nós podemos propor para ela. Eu trabalho numa escola montessoriana e nós sabemos que Montessori, ela tem uma maneira peculiar e interessante de propor para a criança a aquisição do traçado da letra. Para Maria Montessori, o traçado da letra, ele é cursivo, na letra emendada. Hoje aqui, como nós estamos falando com pessoas que também não trabalham com a metodologia montessoriana, eu vou explicar como que é com a metodologia montessoriana e como nós podemos adaptar em outras escolas. Aqui eu trouxe cartões com letra caixa alta, que no método Montessori é proposto para a criança a letra cursiva, ok? E aqui nós vamos trabalhar adaptando a metodologia com a letra caixa alta. O interessante é que as consoantes estejam de uma cor e as vogais estejam de outra. Para a criança é importante que você vá trabalhar as letras que têm sentido para ela, das pessoas da família dela, do nome dela, tudo que é mais significativo, ok? No método Montessori, nós temos essas letras em lixa, aquela lixa de fogão. É recortado e feito cartões com a lixa. Com o indicador e com o dedo médio, nós passamos em cima do movimento da letra para fazer para a criança. Nós falamos o som que a letra tem, porque nós trabalhamos com o método fonético, mas nós podemos adaptar em outras metodologias e dizer que é o B. Mas na metodologia Montessori nós falamos B, que é o som. Prof. Ruth, na metodologia Montessori a gente nunca vai dizer para a criança que esse aqui é o B? Sim, o nome da letra é B e o som é B. Porque banana, bonito, bala, o B sozinho tem o som de B, certo? E o nome dele é letra B. Então, nós passamos com o dedo indicador e com o dedo médio e fazemos o som para a criança. B. Depois que nós passamos o nosso dedinho e que a criança tem o contato com o movimento e tudo a nível sensorial, nós vamos propor uma bandeja. Eu trouxe a bandeja de vidro, que é a bandeja que a gente já trabalhou em outras atividades. Eu estou utilizando o mesmo recurso. Maria Montessori nos dá a dica de que deva ser areia, porque ela não gostava que nós utilizássemos alimentos, até porque quando ela desenvolveu um método, o país dela estava em recessão, com guerras, e não seria apropriado utilizar alimentos para desenvolver atividades, não é mesmo? Então, a criança vai repetir o movimento que ela fez na lixa, na areia. Nós podemos adaptar o recurso. Eu aqui em casa, então, utilizei a farinha de fubá. Podemos ter areia colorida, podemos ter o sal, para poder fazer essa atividade. O que é necessário é que não tenha muito. Eu vou virar aqui um pouquinho para que vocês vejam. E a criança vai repetir o movimento que você fez no cartão. Opa, que aqui tá rolando, tá? Aqui tá descendo a areia. Vai repetir aqui. Ele é sensorial. Então, a criança... Aí você apaga como? Mexendo. É uma maneira sensorial e divertida da aquisição do movimento. Depois que a criança passou por essa aprendizagem do movimento, você vai propor para ela o lápis e o papel. Percebe que com a criança de 3 e 4 anos, ela é ampla. Ela ainda está com movimentos amplos. Então, forçá-la a trazer ela para um movimento tão pequeno de lápis com letras pequenas, muitas vezes faz com que a criança desista e não seja mais prazeroso nem escrever o nome dela.
tá? Maria Montessori também fala de um cuidado que nós devemos trazer, que quando nós vamos propor a escrita para a criança, nós devemos trazer sempre o real. O ideal é o real primeiro, por exemplo, uma planta real, para depois trazer um objeto que represente esta planta. Por exemplo, eu tenho aqui então um objeto que representa a planta, que é um objeto que não é real. Então ele está, mas ele é verde, ele representa. Então, se eu for trazer para a criança, para que ela depois componha palavras e faça a tentativa da escrita, trazer objetos que representem o real. Um porquinho que tenha as cores do objeto real e não um porco laranjado ou uma vaca com outras cores. Trazer sempre para a criança o real. Afinal de contas, você está investindo na cognição do seu aluno, na cognição do seu filho. Uma variação deste movimento, aliás, uma extensão, porque eu estou utilizando outro material, não é mesmo? Eu achei muito interessante esse aqui. Então, vamos lá. Olha que interessante. Eu peguei uma caixinha que ele fecha e abre. Plastifiquei com fita mesmo, não tinha papel, não tinha plástico para plastificar, então eu peguei a fita, coloquei aqui e eu coloquei como recurso o sal aqui, tá? Porque eu achei que nesta caixinha o sal faz mais sentido. E essa atividade pode ser feita em dois. Então, a criança faz com um amiguinho que já sabe o movimento da letra, um mais velho, outra criança que já conquistou, e vai propor para a criança menor ou coleguinha que ainda não sabe fazer o movimento. Ou em casa, que nós estamos com a mamãe e papai, faz o movimento aqui e a criança tenta aqui. Percebe que se ela ainda não consegue, é porque ela precisa exercitar ainda o desenho. Desenhar mais, desenhar a mamãe, o papai, o cachorrinho, a boneca, porque como eu falei no início do vídeo, o desenho, a linguagem pictórica antecede a escrita, ok? Então, olha que interessante, a pessoa vai fazer um movimento aqui, tá? Vai fazer um movimento, a gente coloca, né, a letra A aqui, tá? E aí, o amigo vai fazer um movimento aqui embaixo. Aqui eu não estou mais fazendo com os dois dedinhos, tá? Aqui eu estou fazendo, como ele é menor, ó, e o sal, ele mexe agora porque ele tá indo pra baixo, escorregou. Ele faz o movimento aqui embaixo, mas acho que dá pra entender. E com o paninho, apaga, ó. Olha que legal. O paninho apaga, pra você poder fazer o movimento de novo. Nas escolas Montessori, nós temos um quadrinho. E o quadrinho, a criança tenta aqui o movimento. Então, vamos lá. Fazer um movimento da letra cursiva para os meus amigos que fazem a alfabetização. Olha que lindo. E aí, a criança vai tentar fazer o movimento aqui também no sal. Eu vou abaixar, senão o sal vai escorregar e não vai dar certo. Então, a criança vai tentar fazer um movimento aqui bem devagar. Ok? Ficou bem bonitinho. Eu acho que não vai dar pra... o sal ele escorrega. Mas vocês entenderam o princípio, ok? E ele é muito divertido. A criança pode utilizar, olha só, se a criança não está pronta para essa fase, o mesmo recurso pode ser para a criança desenhar. Pega uma folha sulfite maior, passa a fita para a criança poder exercitar o desenho dela. Tá? E a criança vai fazer o desenho dela aqui e depois ela pode, como aqueles quadrinhos, ela pode apagar e fazer novamente. Eu gostei tanto desse recurso que eu, claro, com certeza vou utilizar em sala de aula com os meus alunos. Mas essa é a importância que nós devemos pensar hoje. Tudo tem fases. Então, nós como professoras que estudamos para isso, precisamos esclarecer esses conceitos para os pais.
calma nesses momentos. A criança precisa criar essas habilidades, por isso que quando eles são menores, a gente propõe tanta atividade de mão, massinha, tinta, para que todas essas habilidades possam ser conquistadas e depois a criança tenha êxito quando ela pegar o lápis e tentar fazer os traçados, ok? Eu espero que tenha sido esclarecedor e nos próximos vídeos que nós vamos trazer sempre, o próximo vídeo será sobre o desenho, ok? Para que a gente estimule de maneira assertiva o desenho da criança e não aconteça como muitos de nós que éramos pequenos, que a gente não tem nem vontade de desenhar, porque alguém dizia que tinha que ser a casinha daquele jeito, ok? Aqui nós trouxemos 2 propostas para iniciarmos o movimento das letrinhas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau!